Olá, turma. Bacana. Beleza? Lembrem-se que na nossa última aula nós abordamos o tópico relacionado à mistura de soluções com o mesmo soluto. Beleza? Hoje nós vamos abordar mistura de soluções, porém, contudo, entretanto, com o uso de solutos diferentes e que não há reação. Beleza? Então, o tema de hoje é mistura de soluções com solutos diferentes sem que haja reação química entre as soluções. Beleza? Segue aí, atentai bem. Então, pessoal, segue a seguinte linha de ideia. Com solutos diferentes que não reagem entre si, cada soluto é considerado de modo independente na solução. Ok? Independente na solução final. Como se o outro não estivesse sendo misturado a ele. Então, nós vamos tratar cada solução de maneira independente. Ok? Analisa o caso aí. A gente vai misturar as soluções com solutos diferentes, mas na hora de calcular a concentração final, a gente vai calcular a concentração final é para cada tipo de soluto de maneira independente. Ok? As soluções vão ser misturadas, tá? Vamos supor, eu tenho uma solução A sendo misturada com a solução B. Em uma solução A, eu tenho um soluto X. Na solução B, eu tenho um soluto Y. Beleza? Vão ser duas soluções que misturadas vão formar uma solução final. Beleza? Só que na hora de calcular a concentração, eu vou calcular a concentração individual, tá? Para cada um dos solutos. Beleza? Ok? E a expressão matemática que eu vou utilizar, pessoal, é a concentração, tá? É a expressão, no caso, da diluição. Ok? Lembra lá das expressões da diluição? Se eu tiver os dados da minha concentração no enunciado em gramas por litro, então vai ficar o quê? Vou utilizar a minha concentração comum, o C, ok? Dessa maneira bem aqui. Dados iniciais, concentração e volume iniciais, e depois os dados finais, concentração e volume finais. Então, eu vou utilizar a expressão da diluição, beleza? Se os dados enunciados foi mol por litro, eu só vou trocar esse C aqui, tá? Só vou trocar esse C por quem? Por M, da molaridade, beleza? Em mol por litro. Então, vou utilizar a mesma expressão que a gente utiliza lá na diluição. Atentar bem para esse detalhe aí, beleza? Mistura de soluções com solutos diferentes que não reagem entre si. Ok? É importante que você se atente a esses detalhes que eu acabei de comentar. Beleza? Na hora de calcular a concentração da solução já misturada, eu vou calcular a concentração para cada soluto. Beleza? Ok? Então segue aí o exemplo abaixo. Então bora lá. Vamos verificar aí a situação a partir desse exemplo. Misturou-se 1 litro de uma solução de cloreto de sódio 0,1 mol por litro. Então tá aí. Temos uma solução, inicialmente, a primeira solução é formada por 1 litro de cloreto de sódio, NaCl, a 0,1 mol por litro. Beleza. O soluto aí dessa primeira solução, NaCl. Misturou-se 1 litro de uma solução de NaCl, 0,1 mol por litro, com 1 litro de uma solução de sacarose, tá? Essa fórmula aí é da sacarose, no caso, beleza? O açúcar comum, 1 litro de uma solução de sacarose, 0,2 mol por litro. Qual a concentração final da solução? Então, observe que eu tenho uma mistura de soluções com solutos iguais ou diferentes. São diferentes. Na primeira solução, tem uma solução de cloreto de sódio, NaCl. O soluto é o NaCl.
Na segunda solução, nós temos o que? Uma solução de sacarose. C12H22O11 é a fórmula molecular da sacarose, ok? O açúcar comum, açúcar de cozinha, beleza? O soluto aí da segunda solução é a sacarose, o açúcar. Então observa aí que eu tenho uma mistura de soluções envolvendo solutos completamente diferentes. Enquanto eu tenho, de um lado, o soluto na primeira solução de cloreto de sódio, NaCl. Num segundo momento, lá na segunda solução, nós temos uma solução de sacarose, de açúcar, beleza? Então, para calcular a concentração final na solução, a gente vai calcular a concentração final, tá? Em relação ao soluto sal, o cloreto de sódio, e vamos calcular a concentração final em relação à sacarose, o açúcar. Vamos calcular duas concentrações, beleza? Um para cada tipo de soluto. Lembrem-se que nós vamos utilizar o que? Lá aquela expressão da diluição, beleza? Como aí os dados em mol por litro, as concentrações, observa aí, 0,1 mol por litro, no enunciado, 0,1 mol por litro. Lá da sacarose, 0,2 mol por litro. Então aí os dados, tá, estão em mol por litro. Essa unidade de mol por litro refere-se o que? Molaridade, concentração molar. Então a gente vai utilizar, tá, a molaridade, esse Mzinho aí, ok? Então, lembrem-se novamente, vamos utilizar lá aquela mesma expressão que a gente utiliza lá na diluição, ok? Dados iniciais vezes, dados iniciais igual aos dados finais. Então, molaridade inicial vezes volume inicial igual a molaridade final vezes volume final, ok? Vai ser dessa maneira, simples e com bastante atenção a gente chega lá. Ok? Beleza, então se atentem em outro detalhe. Como cada soluto é considerado de modo independente na solução final, o único detalhe que vai mudar, pessoal, o que irá mudar somente o que? Vai ser o volume final, que será de 2 litros. Ok? Beleza? O único detalhe que vai mudar vai ser esse bem daí. O volume final que vai ser de 2 litros. Ok? Como cada soluto é considerado de modo independente da solução final, o que irá mudar será o volume final, que no caso será de 2 litros. 1 litro da solução de cloreto de sódio, mais 1 litro da solução de sacarose, do açúcar, no total 2 litros de solução vai ser formado no final. A solução resultante vai ter 2 litros, beleza? Então, vamos lá. Então vamos lá, a expressão matemática, essa daqui da diluição, aquela mesma lá da diluição, ok? Molaridade, volume iniciais, igual a molaridade e volumes finais. Então bora lá, vamos calcular molaridade final, para cada tipo de soluto, calculando a molaridade para o NaCl, beleza? Então vamos lá, não esquecendo que a expressão vai ser essa daqui. A gente vai utilizar tanto para calcular a molaridade do sal de cozinha para a sacarose, o açúcar. Então, bora lá. Em relação ao NaCl, molaridade final em relação ao NaCl. Então, bora lá. Molaridade inicial é 0,1. Beleza? Imagina aí, os dados iniciais a gente vai pegar em relação ao NaCl agora. Então vamos lá, tendo como base o NaCl, molaridade inicial tá aí 0,1 vezes o volume inicial 1 litro, tá? 1 litro, beleza, 1 litro igual a molaridade final, que a gente quer saber, vezes o volume final, que é 2, o volume final é 2. 1 litro da primeira solução, mais 1 litro da segunda solução, 2 litros. Ok? Molaridade final em relação ao NaCl vai ficar 0,05 mol por litro. Beleza? Novamente, vamos lá.
eu peguei 0,1, que foi molaridade inicial em relação ao cloreto de sódio, vezes o volume inicial, que é 1, igual a molaridade final, que a gente quer saber, vezes o volume final. O volume final é 2 litros. 1 litro de cada solução. 2 litros. Beleza? Onde, não é isso? Massa final vai ficar igual a 0,1 dividido por 2. Molaridade final, 0,05 mol por litro, em relação ao NaCl, em relação ao soluto NaCl. Então, eu calculei a molaridade final em relação ao NaCl. Tudo isso eu vou fazer agora em relação à sacarose, beleza? Em relação à sacarose, beleza? Em relação agora à sacarose, o açúcar, como é que vai ficar? Utilizando a mesma expressão, essa mesma expressão aqui, como é que vai ficar? Molaridade inicial é quanto? É 0,2, beleza? Começa com 0,2 a sacarose. Vezes o volume inicial, 1 litro de solução. Igual a molaridade final, queremos saber, vezes o volume final, que é 2 litros. 1 litro de cada solução, 2 litros no final. Molaridade final vai ficar justamente 0,2 dividido para 2. Molaridade final vai ficar 0,1 mol barra litro, mol por litro. Então, observe aí que nós calculamos as expressões, tá, das concentrações molares finais, ok? Em relação ao sal e em relação ao açúcar, beleza? Essas são as respostas. Vou encontrar duas respostas. Uma concentração final para o sal e outra concentração final para a sacarose. Então, questões que envolvem mistura de solutos diferentes sem reação, é esse o mecanismo aí que a gente vai utilizar. É isso aí, pessoal. Observar aí qual é o mecanismo básico para se encontrar as soluções e as concentrações de mistura de soluções com solutos diferentes em que não há reação. Esse é o mecanismo básico, ok? Vamos utilizar a mesma fórmula da diluição, tá? Então, quem esqueceu, recapitula lá a fórmula da diluição, mas eu acabei de botar aí, tá? Acabei de botar aqui nessa situação, nesse exemplo, a fórmula da diluição. Dados iniciais, né, em relação à molaridade e o volume, e os dados finais, em relação também à molaridade, ao tipo de concentração e ao volume. Então, pessoal, é isso aí. Hoje ficamos por aqui. Dúvidas? Estou à disposição. Não esqueçam desse detalhe. Podem me procurar para sanar qualquer tipo de dúvida sobre o nosso tópico. Beleza? Um forte abraço, pessoal. Muito grato pela atenção. Ok? Cuidem-se. Fui, pessoal. Fique com Deus.